E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar um pouquinho de análise físico-química de mel, como a gente tinha conversado. Vamos lá falar um pouquinho dos parâmetros físico-químicos que a legislação prevê, que é o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, tá? Ele separa então em maturidade, pureza e deterioração, tá? O que ele considera como parâmetros físico-químicos para medir, mensurar a maturidade? Né? Que é isso que ele considera? Que é a transformação do mel. Né? A gente falou que o mel, as abelhas pegam o néctar, vão passando por processos físicos e químicos até transformar no mel maduro, que a gente sabe, né? Já perdeu a umidade, tá? Então essas análises que eles listam na legislação, vai mensurar esse nível de transformação, principalmente da sacarose e a questão da umidade. Então, quanto maior a umidade do mel, menos maduro ele está. E quanto mais sacarose, menos maduro esse mel também está, tá? Então a gente tem três análises: a análise de umidade, tá? Que é por refratometria, usando um refratômetro, pela refração da luz. A legislação prevê um máximo de 20% de umidade. Análise de açúcares redutores, tá? Principalmente representada em glicose e frutose, por titulometria. Então, eu vou fazer uma titulação daquela minha amostra para poder verificar quanto de açúcares redutores que eu tenho. O mínimo que a legislação prevê para mel floral é de 65%, tá? E para mel de melato, 60%, ok? E sacarose, também titulométrica, eu vou ter, a legislação prevê o máximo de mel para mel floral de 6% e mel de melato 15%, tá ok? Parâmetros de pureza, que ele vai mensurar a qualidade do produto pelo processo. Se ele for prensado, por exemplo, né? Centrifugado, tá? Ou tipo de mel, se é um mel floral ou de melato, tá? Então, mais três análises que a legislação prevê: sólidos insolúveis em água, por gravimetria, tá bom? Eu posso ter no máximo 0,1% de sólidos insolúveis, então todos os sólidos que não se dissolvem em água, né? A gente fala os sólidos solúveis, né, que são os açúcares, que no caso do mel a maioria dos sólidos solúveis são os açúcares, tá? E os insolúveis é qualquer coisa que não se dissolve em água, né? Pedaços a gente fala de cera, pedaços de insetos, enfim, galhos, qualquer coisa que não se dissolve em água, terra, tá? Então, no máximo, 0,1%. Em mel prensado, tá? Mel prensado, a legislação permite no máximo 0,5%. Então, um teor maior aí por causa do método de extração do mel, que é por prensagem do que por centrifugação, tá? Outra análise é a análise de minerais ou cinzas, que vai ser por incineração. Então, eu vou no forno aquecer essa minha amostra até ela incinerar completamente, tá? A legislação prevê um máximo de 0,6% de cinzas ou minerais e o mel de melato até 1,2% de cinzas, ok? Análise de pólen, então vou colocar uma amostra numa lâmina e vou olhar por microscopia, verificar os grãos de pólen presentes naquele mel. Então todo mel deve apresentar grãos de pólen, tá? Em maior ou menor quantidade, mas tem que apresentar grão de pólen, tá? Porque o pólen, as abelhas carregam esse pólen quando pegam o néctar das flores para fazer o mel, tá? Então, os índices relacionados à pureza. E agora, a deterioração
vai verificar a qualidade final desse produto, tá? A gente tem 4 análises. Primeiro, presença de fermentação. O mel não deve ter indícios de fermentação, tá? Principalmente presença de bolhas, de espuma na superfície do mel, tá? O que acontece? Na fermentação, esses açúcares presentes no mel vão ser transformados em álcool, ácido acético e gás carbônico, tá? Alterando, vocês já podem prever aí, sensorialmente esse produto, ok? A fermentação é influenciada por fatores como temperatura, umidade e a presença de leveduras, tá? São fatores diretamente relacionados à velocidade da fermentação. Análise de acidez é por titulação, titulometria. A legislação prevê no máximo 50 miliequivalente por quilograma, o que vai nos mostrar a estabilidade microbiológica. Um produto mais com indícios de fermentação tem uma tendência a ser um produto mais ácido, tá? Justamente pela produção dos ácidos orgânicos, especialmente o ácido acético, influenciando nessa acidez aqui. Atividade diastásica, a gente tinha falado da enzima diastase ou alfa-amilase lá no processo de transformação da produção do mel, tá? Atividade diastásica a gente mensura por espectrofotômetro ou espectrofotometria, usando o espectrofotômetro, tá? No mínimo, a gente tem que ter uma atividade mínima dessa enzima diastase, tá? A atividade mínima é 8 nessa escala aí de Gold, tá? A gente já falou que essa enzima ela é reduzida quando aquecida acima de 60 graus, né? Quando então a gente aquece o mel, eu perco qualidade. Quando a gente frauda, quando tem ação de fraude no mel ao adicionar açúcar invertido, né, xarope de açúcar, tá? Ou quando o armazenamento é muito prolongado, sob também temperaturas inadequadas, tá? Temperaturas mais altas, tá certo? Então, essas enzimas vão se degradando ao longo do tempo. E o último parâmetro que mensura a deterioração e a qualidade final do mel, que a legislação prevê, é a presença dessa substância química, o hidroximetilfurfural, tá? A gente avalia por espectrofotometria, também utilizando o espectrofotômetro. E o que vai acontecer? Os açúcares presentes no mel vão reagir com os ácidos orgânicos ali presentes no mel ao longo do tempo, formando esse composto químico aqui, que é o hidroximetilfurfural, tá? Então a legislação prevê um máximo de 60 miligramas por quilo de hidroximetilfurfural no mel. Vejam que é um processo que pode acontecer ao longo da estocagem, ao longo da vida útil desse produto, tá? Quanto maior a quantidade de hidroximetilfurfural, mais baixa a qualidade desse mel, tá? Então, se eu aqueço esse mel, eu vou reagindo esses açúcares com os ácidos orgânicos e ele vai sendo formado. Ao longo do tempo de estocagem, principalmente uma estocagem local inadequada, com temperaturas mais altas, eu tenho problema de aumento de hidroximetilfurfural. Eu tenho também aumento do HMF, que é o hidroximetilfurfural, quando eu adiciono xaropes de açúcar, xarope de milho, xarope de açúcar invertido, xarope de beterraba, para poder fraudar esse mel, porque nesses xaropes há um processo de aquecimento e esse aquecimento vai gerar a presença do HMF, que é o hidroximetilfurfural, tá? Então já se sabia que aquecer o mel é uma prática inadequada porque vai gerar um produto de má qualidade, tá? Atualmente a gente já sabe então que a reação do calor com a presença de acidez transforma o açúcar, né, aqui está colocando glicose, mas também frutose, em HMF, que é o hidroximetilfurfural. Tudo bem? Os parâmetros, então, que a legislação prevê,
umidade no máximo 20%, sacarose máximo 6% para mel floral, 15% para mel de melato, pólen, eu tenho que ter presença de pólen, acidez no máximo 50 ml equivalente por quilograma. O pH a gente vai falar um pouquinho mais à frente na próxima aula, abaixo de 4, então abaixo de 4,6, tá? Tem uma tolerância de 3,3. Cinzas, máximo 0,6% e até para mel floral e 1,2% para mel de melato. Açúcares redutores, glicose e frutose, mínimo 65% para mel floral, 60% de melato. Sólidos insolúveis, máximo 0,1% para mel centrifugado e o mel prensado no máximo 0,5%. Atividade diastásica no mínimo 8, tá? Então tem que ter uma atividade mínima da presença da enzima diastase e a presença de hidroximetilfurfural no máximo 60 mg por quilo de mel. Tá bom? Para fechar, vou falar dos testes qualitativos, nos auxiliam para verificar fraude, adulteração em mel, tá? Então vou fazer uma reação do Lugol, por exemplo, vou reagir o mel com iodo ou iodeto de potássio, que é o Lugol, e verifico a presença de amido e ou dextrinas nesse mel, principalmente se a reação for positiva e der uma coloração azul intensa, tá bom? Então essa coloração azul intensa, essas substâncias, o amido e as dextrinas vão reagir, presente no mel adulterado, vão reagir com o iodo e vai me dar essa coloração, o que vai me sugerir uma adulteração desse mel. Outro teste qualitativo é a prova de Lund. Eu não tenho imagens, me perdoem, tá bom? Mas eu verifico a presença de substâncias albuminoides, que são normais no mel natural, tá? Essas substâncias vão reagir com uma substância que a gente adiciona, que é o ácido tânico, e ela vai se precipitar. O normal é que eu tenha de 0,6 a 3 ml de precipitado. Eu vou conseguir medir isso aqui com uma proveta, tá? E se eu tiver um mel adulterado ou artificial, eu não tenho esse mínimo de substâncias albuminoides, ou mesmo nem acontecer essa deposição de substâncias albuminoides, tá certo? O que vai me indicar ser bem sugestivo de adulteração. E por fim, para a gente fechar essa aula, a prova de FIE, ela me dá uma mensuração qualitativa da presença do hidroximetilfurfural, tá? Aquela análise anterior do hidroximetilfurfural eu quantifico. Vocês lembram que o máximo é 60 mg por quilo de mel, tá? Aqui a prova de FIE eu vou conseguir mensurar qualitativamente com a presença de alguns reagentes, misturando com mel, e aí se der uma reação desse nível aqui, ó, coloração vermelha, é que é sugestivo da presença de hidroximetilfurfural, tá? O problema dessa prova de FIE é que eu posso ter muitas reações falsas, tá? Principalmente falso negativo, tá certo? Então uma reação dessa aqui não necessariamente vai me indicar que eu não tenho hidroximetilfurfural, tá? O certo, tanto que a legislação prevê, é quantificação do HMF por espectrofotometria. Tudo bem? Tá bom? Então, na próxima aula a gente vai falar desses testes complementares. Possivelmente eu coloco ela amanhã para vocês, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula.